Então, gente, neste bloco nós vamos começar a falar sobre equação do segundo grau, tá? O que me diferencia a do segundo grau com a do primeiro? Eu falei para vocês que o que me fala o grau é o expoente da minha variável. Então, eu vou analisar. A variável que eu estou falando é quem? No caso, normalmente, o mais usual seria o x, tá? Então, eu vou analisar. O meu x, ele está elevado aqui expoente. Esse expoente vai me falar muito. Ele vai me falar o grau da minha equação, tá? E por que eu falei equação e não função? Porque eu estou falando de uma variável. Então, quando eu falo de uma variável, ou seja, não tem ninguém vivendo em função dela, então eu estou falando de uma equação, tá? Então, eu vou te mostrar a equação do segundo grau aqui agora. Então, bora lá. Equação do segundo grau. Na do primeiro grau, gente, eu tinha basicamente isso aqui, ó. Bx mais c igual a zero. Só que, na do primeiro grau, ao invés de b, aqui era a, e ao invés de c, aqui era b. Tá? Só que agora, como houve a necessidade de incluir um termo aqui, né? Então, ao invés de ser um binômio, agora ele vai ser um trinômio. E com isso, houve a necessidade de incluir mais uma letra aqui como coeficiente. E aí, no nosso caso, o A, ele fica normalmente sempre com o maior expoente. Então, no nosso caso aqui, eu tenho que é a nossa forma geral da equação do segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Atenção para isso daqui. Quando eu falo que o A tem que ser diferente de zero, eu falo que isso é uma condição de existência. Por que uma condição de existência, gente? Porque vamos falar que o A zerou. Se o A zerou, automaticamente isso aqui vai zerar. Então, por quê? Zero vezes qualquer coisa, zero. Então, zerou, sumiu isso daqui. Sumindo, restou-me isto. Logo, eu tenho o quê? Primeiro grau e não segundo grau. Então, a condição para que uma equação seja do segundo grau, o A, ele deve obrigatoriamente ser diferente de zero. Então, isso aqui é uma condição de existência, tá? E o A, o B e o C, eles devem ser números reais, tá? Aí, no exercício, eu viro para você e falo, me dê as raízes de uma equação. O que eu quero saber? Falar raízes de uma equação é saber o resultado de x. Cuidado, quando eu tenho uma equação do primeiro grau, o seu grau te fala o máximo de solução que você tem que ter. Então, ao falar de grau também, o expoente, ele além de me falar o grau da minha equação, ele me fala também quantas soluções no máximo eu posso ter. Então, se eu tenho uma equação do primeiro grau, eu posso ter no máximo uma solução, tá? Na equação do segundo grau, eu posso ter no máximo duas soluções. Então, eu posso ter duas soluções, posso ter uma solução, posso não ter soluções, tá? Então, o meu expoente, ele me fala sobre isso. Quantas soluções que eu posso ter no máximo. Tranquilo? Então, é isso que quer dizer quando eu falar raiz. Não confunda raiz com raiz quadrada, com raiz cúbica, tá? Não confundir, porque raiz aqui nada mais é do que a minha solução. Como dizem meus alunos, soluço grandão. Resoluções de equações incompletas. Gente, aqui eu falei que o A não pode ser zero. Mas eu não falei nada nem de B nem de C. Então, o A não pode ser zero, mas o B pode, assim como o C também pode. E aí, quando a gente tem essas situações, se o B for zero, eu não vou ter este termo. Se o C for zero, eu não terei este termo. Ah, antes de mais nada, assim como eu falei com vocês na equação do primeiro grau,
eu vou retomar aqui. O A, ele não é x ao quadrado. O A é quem acompanha o x ao quadrado. O B, ele não é x. O B é quem acompanha o x. E o C é o termo independente. Ele não acompanha ninguém. Então, nesse nosso caso, gente, sempre que eu for falar o A, é aquilo que está acompanhando, assim como que eu falar o B também é o que está acompanhando. Aí vem o primeiro caso aqui, ó. A, como sempre, nunca pode ser zero, mas eu quero que o B seja zero. Então, se o B é zero, é uma equação incompleta em B. Como que a gente faz com isso? Resolver isso aqui. A gente resolve como se estivesse resolvendo uma equação do primeiro grau. Como que resolve uma equação do primeiro grau? Jogando para um lado e para o outro, tá? Então, vou trocando de acordo com os sinais. Então, nesse nosso caso aqui, eu não tenho termo B. É como se eu tivesse isso daqui, ó. X ao quadrado mais 0x menos 25 igual a zero. É como se eu tivesse isso daqui. Nesse nosso caso, então, a gente vai jogar de um lado para o outro. Então, o x ao quadrado ele vai ser igual a 25. Eu tenho que trocar isso aqui. Antes de mais nada, então, eu vou para aqui. Olha aqui, gente. Para resolver uma equação que seja completa, nós temos essa fórmula. E olha o que a gente tem aqui na fórmula. Um sinal de mais e menos. Então, devido a esta fórmula aqui, quando vocês forem resolver uma equação do segundo grau incompleta em B, em que você for retirar a potência e jogar a raiz para cá, ela é automaticamente ligada ao símbolo de mais e menos. Então, saiu daqui, mandou para o outro lado, então o contrário da potência aqui vai ser o quê? Mais e menos raiz de 2. Isso o quê, gente? Segundo grau, tá? Eu estou resolvendo uma equação do segundo grau, então eu quero passar uma equação do segundo grau, a potência do segundo grau para o outro lado, ao mandar automaticamente está ligado ao sinal de raiz, o meu sinal de mais e de menos. Então, vai ficar mais e menos raiz de 25. Assim sendo, x vai ser mais e menos 5. X' menos 5. X duas linhas mais 5. Então, eu tenho esses dois resultados. O x vai valer menos 5 e o outro vai valer mais 5. Solução. Posso colocar assim ou poderia ter colocado igual está aqui. Gente, cuidado. Contrário do que eu tinha colocado lá no sistema eu tinha colocado tipo isso aqui, ó. Mas isso quer dizer que o quê? Isso é valor de x e esse é valor de y. Aqui eu não coloco parênteses, eu coloco a chave. Tá? Então, nessa solução aqui, diferentemente da de sistema, eu vou colocar a chave. Agora, olha uma observação aqui bem bacana. Repara o seguinte. A é positivo, C é negativo. Vamos supor que eu tivesse... Vou colocar isso aqui para lá, só para eu escrever aqui. Então, assim sendo minha solução... menos 5 e 5. Vamos supor que ao invés de menos 25, eu tivesse x ao quadrado mais 25. Resolvendo aqui, ó. X ao quadrado, x igual a mais e menos raiz de menos 25. Não existe raiz par de número negativo. Então, quer dizer que não existe solução aqui, a minha solução será vazia. Então, gente, olha isso daqui. Se o sinal de A ele for oposto ao de C, sinal de A oposto ao de C, sempre terá solução. Eu sempre terei, então, resultado.
Agora, se o sinal de A for igual ao sinal de C, nunca terá solução. Por quê? Solução real, tá? Porque ainda existe aí um conjunto chamado de número complexo e aí já é outros 500. Mas aqui, como a gente está trabalhando até real, então não vai existir resultado. E se não existe solução, quer dizer que ela está vazia. E uma situação que é a seguinte. Olha aqui. A minha solução, as raízes serão sempre opostas. Se uma é menos 5, a outra vai ser mais 5. Se uma é menos 2, a outra vai ser mais 2. Então, sempre façam essa ligação. É uma equação incompleta em B. Se é uma equação incompleta em B, as minhas raízes elas serão opostas. E de cara, olhou isso daqui, viu que os sinais são iguais, automaticamente não precisa nem resolver. Já pode me falar que não existe resultado, não terá solução, tá? Então, essa é a nossa equação incompleta em B. E se ela for incompleta em C, o que que acontece? Gente, quando ela é incompleta em C, eu vou mostrar para vocês duas situações aqui, duas maneiras de se resolver, tá? A maioria dos professores, eles costumam dizer para vocês, quando ela é incompleta em C, para vocês resolverem pelo fator comum em evidência. Eu, pelo fato de que eu sei que muitos têm dificuldade de fator comum em evidência, eu explico de uma outra maneira. Então, eu vou colocar para vocês as duas maneiras e você vai agir, vai tratar do jeito que vocês acharem mais confortáveis, tá? Então, eu vou mostrar aqui pelo fator comum em evidência e vou mostrar pela minha maneira. Então, olha só, fator comum em evidência nada mais é do que aquilo que simplifica a ambos. Então, analisando aqui, aquilo que vai simplificar tanto este quanto este, primeiro eu vou fazer a análise do número. Quem que simplifica o 4 e o 18 ao mesmo tempo? É o 2. Agora a variável. Quem que simplifica o x ao quadrado e o x ao mesmo tempo? É o x. Eu sempre pego a variável com o menor expoente. Então, agora eu venho e divido aqui. 4x ao quadrado dividido por 2x. Então, vamos lá. 4 dividido por 2, 2. X ao quadrado dividido por x, x. Agora aqui, mais 18 dividido por 2, mais 9. X dividido por x, um cancela o outro. Oh, Jesus. Gente, eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação é igual a zero. Então, vamos analisar aqui. Tenho A vezes B igual a zero. Para que essa igualdade seja verdadeira, o que se deve acontecer? O A tem que ser zero ou o B tem que ser zero. Porque para que essa igualdade, ou ambos, né? Para que essa igualdade dê zero, então aqui, ó, 0 vezes B, 0. A vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Então, para que isso aconteça, se eu tenho uma multiplicação e eu quero que essa multiplicação me dê uma igualdade zero, uma igualdade nula, então um deles tem que ser zero. Então, aqui, ó, 2x igual a 0 ou 2x mais 9 igual a 0. Resolvendo aqui, x é igual a 0 sobre 2, x igual a 0. Aqui, 2x é igual a menos 9, x igual a menos 9 meios. Solução, 0 e menos 9, quer dizer, aqui no caso é o contrário, né? Coloca em ordem da reta numérica. Então, essa é a minha solução. Então, fator comum em evidência. Eu costumo falar o quê? Olha aqui, gente. Verificamos que 1x é 0. Então, na multiplicação aqui, gente, sempre esse caso aqui vai me dar 0. Então, por isso que eu falo que sempre 1x vai ser 0. Então, eu já posso chegar aqui e falar x0. Sem saber quais são os números. Eu sei que é o quê? Incompleto em C. Então, vi. É incompleto em C. De cara, eu já posso chegar aqui e colocar que o x vai ser 0. E o outro,
eu vou falar que o x vai ser o quê? Oposto de b dividido por a. Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos ver quem que é a, quem que é b, quem que é c. A é o acompanhante de x ao quadrado, b, acompanhante de x e c sozinho. Então, nós temos isso aí. Então, o x' 0, o x duas linhas vai ser o quê? Oposto de b. Qual que é o oposto de b? É mais 18, então vai ser menos 18. Dividido por a. O a vale 4. Aqui dá para simplificar. Ambos são divisíveis por 2, então vai ficar menos 9 meios. Olha o que foi preciso fazer para se chegar ao resultado aqui e olha aqui o que foi preciso. Então, se você analisar que um x vai ser 0 e que o outro é menos b sobre a, você vai muito mais rápido. E aí, no nosso caso, a nossa solução vai ser os mesmos, menos 9 meios e 0. Atenção aqui, do mesmo jeito que aqui eu tenho uma relação entre as raízes e elas são opostas, aqui eu também tenho que sempre eu vou ter uma raiz nula. Então, neste nosso caso, sempre terei raiz nula. E finalizando aqui rapidinho, o nosso terceiro caso, que é o quê? Quando ela é incompleta, tanto em B quanto em C. Nesse caso, gente, não tem o que fazer, né? Direito. Olha aqui, x ao quadrado é igual a 0 dividido por 3, x ao quadrado é igual a 0, x é igual, para tirar o quadrado aqui eu jogo raiz positiva e negativa. Nesse caso, o 0 ele não é nem positivo nem negativo, então eu não preciso desse sinal de mais e menos. O meu x vai ser 0. Então, quando vocês tiverem uma equação que seja incompleta tanto em B quanto C, ela vai possuir uma única raiz e essa única raiz será nula. Então, acabamos de resolver aqui 3 situações, sendo que na primeira é uma equação incompleta em B. Se ela é incompleta em B, a gente resolve como se estivesse resolvendo uma do primeiro grau. E eu tenho que lembrar que ao tirar o quadrado, eu mando para o outro lado a raiz, mas ela deve estar acompanhada do sinal de mais e de menos, certo? E aí, no caso, as nossas raízes, elas serão opostas. Se ela é uma equação que seja incompleta em C, basta eu falar que um x é 0 e o outro é menos b sobre a. Resolvi isso, já chego rápido à resposta. E no nosso caso aí, eu vou falar sempre que uma das minhas raízes, ela vai ser nula. E se no caso eu tenho os dois coeficientes, tanto b quanto c, 0, então no nosso caso só tem uma solução, que também será nula. Tá joia? No próximo bloco aí, nós vamos começar a resolução quando a nossa equação ela for completa. E aí nós temos basicamente 2 maneiras de se resolver. Tranquilo? Então é isso aí, gente. Vou ficar nesse nosso bloco aqui. Um abraço e até o próximo bloco.